Bom dia. Caiu, mas eu já voltei. Vamos lá? Então o assunto hoje é não ser consistente. E não ser consistente aonde, Stephanie? Não ser consistente na vida, nos seus negócios, no seu Instagram, nas redes sociais. Quando eu falo ser consistente, não é só nas redes sociais. Eu não estou falando somente disso. Eu estou falando de ser consistente nas coisas que a gente escolhe fazer. Então primeiro eu vou falar um pouquinho sobre isso, na nossa vida, nos nossos negócios, nas nossas coisas pessoais, e depois eu vou entrar um pouquinho na parte de redes sociais. Então, porque ser consistente tem dois significados na nossa live hoje. Então, primeiro eu vou falar de ser consistente na nossa vida, tá? Então, assim, a primeira dica que eu dou é que você entenda o seu porquê. Entenda o porquê você quer fazer determinada coisa. Se você entende o seu porquê, se você coloca esse porquê na frente das coisas rotineiras, das coisas que você vai fazer no seu dia a dia, nós tendemos a nos comprometer mais. Porque se a gente faz determinada coisa sem ter um porquê, realmente fica difícil da gente fazer. Porque aquele porquê vai ser uma espécie de motivação pra gente. Se a gente tem aquele porquê bem definido na nossa cabeça, nós iremos ser motivados a fazer aquilo. Entende? Então você precisa ter um porquê. Isso porque nós entendemos que ao procrastinar, a não executar o que está nas nossas mãos agora, significa estar mais distante do que acreditamos realmente ser importante nas nossas vidas. Então assim, se a gente procrastina algo, se a gente deixa para depois, aquilo não é tão importante assim. E se a gente entende o nosso porquê, e a gente entende que a gente não pode procrastinar quando eu falo procrastinar é deixar para depois, se a gente entende isso, nós entendemos que nós precisamos fazer aquilo porque aquilo é importante nas nossas vidas. Então, se a gente tem um porquê, realmente é o primeiro passo para a gente ser consistente na nossa vida. E às vezes pode ser que você esteja sem energia naquele dia, você acorde mal, você acorde desanimado. É normal do ser humano, mas se você tem um porquê, aquilo vai te motivar e você, mesmo que esteja desanimado, mesmo que esteja sem energia, você vai fazer, porque o seu porquê é maior, entende? Então, segunda dica, o poder do hábito. O hábito, como que eu posso explicar para vocês? Por exemplo, você acorda todos os dias e escova os dentes. Isso é um hábito, correto? Então você faz isso no automático. Você não precisa ser cobrado, você não precisa lembrar, ai, nossa, esqueci de escovar os dentes. Não, é um hábito que você tem na sua vida, da sua rotina, e você sempre vai fazer. E é automático. Quando algo é automático, você nem percebe que está fazendo. Quando você não percebe, você não se sente, de repente, sobrecarregado, não se sente, como que eu posso dizer? Você não se sente mal em estar fazendo aquilo, você não sai da sua zona de conforto, você está confortável fazendo aquilo, porque você fez aquilo se tornar um hábito na sua vida. Quando nós precisamos fazer alguma coisa, por exemplo, nós precisamos deixar as coisas no automático. Por exemplo, você quer começar a correr na praia, aí no calçadão. Você precisa colocar seu celular para despertar, você pode deixar os tênis, a roupa já arrumadinha do lado da sua cama. É para quando você acordar, você já vestir aquela roupa, já escovar seus dentes, como se aquilo fosse um hábito, porque aí não fica pesado, não fica chato, falar, ai, nossa, eu tenho que correr. Não, você tem que deixar as coisas como se fosse escovar os dentes. Deixar uma coisa assim, ó, que você faz e nem percebe. Então, se você fizer que aquilo seja um hábito, é mais fácil. Vai ser fácil? Não, pelo contrário. Você vai sofrer no começo, principalmente porque os resultados eles não vêm de imediato. Eles demoram um pouco para acontecer. E a gente não se sente confortável nessa posição de iniciante. É normal. Sai da nossa zona de conforto. Então, sair dessa zona de conforto é necessário. Não é fácil, mas é necessário. E geralmente, nós seres humanos queremos tudo perfeito. Que seja tudo bom para agora. Tem que ser bom para agora. E aí, se não for bom, se a gente sentir que não está sendo legal, a gente logo quer desistir. E a gente desiste facilmente das coisas, porque o ser humano é procrastinador. O ser humano gosta de deixar as coisas para depois. Mas, se nós colocarmos aquilo como hábito, você vai ver o progresso que vai acontecer. Vai ter um progresso tão grande que você vai começar a fazer as coisas como se fosse escovar os dentes. Não vai nem perceber que você está fazendo. Entende? Então você precisa ter o seu porquê.
muito forte, bem definido na sua cabeça, e você precisa que as coisas virem um hábito. Se você fazer essas duas coisas, vou falar de mais algumas, mas se você já começar fazendo essas duas coisas, vocês vão ver como que vai ser mais fácil para você ser consistente nas coisas que você escolhe fazer, entende? Então vamos lá, terceira dica, tá? Escolha uma batalha de cada vez. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tá? Se você pega e escolhe, você quer, nem começo de ano, né? Agora esse ano eu vou emagrecer, eu vou começar a correr, eu vou aprender a falar inglês, eu vou ler mais, olha quanta coisa, né? Quando a gente faz um agrupado de coisas que a gente precisa mudar, essas coisas não são hábito na nossa vida, concorda? A gente precisa começar a fazer porque não é um hábito. Você concorda comigo que a gente não vai fazer? A gente pode até começar um mês animado, de janeiro, vamos lá. Né? Entrou 2022 aí, eu vou começar a fazer tudo isso. Você até pode começar a fazer, mas você não vai conseguir ter consistência, porque você escolheu várias coisas de uma vez só. A gente cansa, a gente sai da zona de conforto, e aí a gente vai deixando para depois. Não, hoje eu não fiz aula de inglês, amanhã eu faço. Aí você vai lá e paga a academia, vai 2 vezes no mês, não vai mais, ainda gasta dinheiro ainda. Então assim, você precisa escolher uma batalha de cada vez, uma coisa de cada vez. Eu preciso emagrecer, vamos lá. Bora traçar um meu planejamento para emagrecer. Emagreci, ponto final. Agora eu preciso aprender a falar inglês, vamos lá. Vamos aprender a falar inglês. É claro que o inglês você não aprende do dia pra noite, né? Que nem você perde 2, 3 quilos. Então você pode, vou colocar o inglês lá todos os dias às 7 da manhã, às 9 horas eu paro meu inglês e aí sim eu vou começar as demais coisas, né? Então você precisa separar as coisas e traçar uma batalha de cada vez. Eu também quero um monte de coisa, mas a gente precisa definir as coisas em uma ordem, uma escala do que precisa ser feito primeiro, né? De prioridades. E você começar a fazer uma coisa de cada vez. Porque se você fizer tudo ao mesmo tempo, você vai se embananar, você vai começar a desanimar, porque é muita coisa. A gente já coloca na cabeça, já deposita aquela energia. É muita coisa, eu não vou conseguir fazer, não vai dar pra mim fazer não. Então se você faz uma coisa de cada vez, é muito mais fácil de você realizar. Não tô falando que você vai, que é 100% de certeza, né? Isso daí só depende de você. Mas essas dicas que eu tô dando vão facilitar se você colocar em prática. Então vamos lá. Entender o seu porquê, o poder do hábito e escolher uma batalha de cada vez. Vocês estão gostando? Manda um joinha aí pra mim. Coraçãozinho. Estão gostando? Então vamos lá, vamos continuar. Foque no processo e não no resultado. Nós seres humanos somos muito ansiosos, né? Eu já falei disso numa live anterior. A ansiedade faz a gente parar lá no futuro e sofrer por antecipação. Mas por quê? Porque a gente quer o quê? Se eu fizer determinada coisa, eu vou ter tal resultado. Aí a gente pega e faz o quê? Foca no resultado. Aí que está o nosso erro. Nós precisamos focar no processo, para o processo ser perfeito, para a gente desenvolver aquilo que a gente se dispôs a fazer com perfeição, porque aí o resultado vai ser bom, vai ser ótimo. Se a gente foca no resultado e esquece que tem todo um processo antes a ser seguido, provavelmente nosso resultado vai ser uma merda. Entende? Então você precisa focar no processo e não no resultado. É difícil? É difícil. Com certeza. A gente é ansioso, a gente já quer saber como que vai ser lá na frente. O que vai dar se eu fizer isso daqui. Se você fizer mal feito, vai dar ruim. Se você fizer bem feito, se você focar no que tem que ser focado, vai dar bom. É normal, entende? Então você precisa focar no processo. Essa é uma outra dica muito importante. E outra dica importante é: esteja atento ao ambiente ao seu redor. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, Stephanie? O ambiente que você está, ou as pessoas com as quais você convive, pode ditar muito o ritmo em que você vive. Isso é fato, tá? Isso porque a vida das pessoas tende uma palavra? Tende a ser construída, baseada na expectativa das pessoas que você está ali convivendo, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Se você está num ambiente que exige menos de você, você vai ficar mais na zona de conforto. Se você não está num ambiente que exige mais de você, que exige mais da sua energia, da sua atenção, você vai dar mais atenção para as coisas. Então, você precisa fazer as coisas naturalmente, você tem que se entregar, você tem que fazer. Se você vive com pessoas que
que estão ali na média ou que não fazem nada para ser melhores na vida e nos seus propósitos, nos seus objetivos, você vai tender a puxar essa energia para você. Aquele ditado, né? Diga com quem andas que eu te direi quem és. É mais ou menos isso, né? Não é clichê, não. É um ditado velho, mas que funciona muito. Então você precisa prestar atenção no ambiente que você vive e as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa... se você perceber que essas pessoas estão te puxando para esse lado, né, de não querer fazer nada, de deixar você ali sempre naquela posição confortável, você precisa o quê? Você precisa se desvincular dessas pessoas. Às vezes é fácil? Não, porque às vezes essa pessoa pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, até mesmo seu esposo, marido, pessoas que realmente necessitam da convivência, né? Mas o que você precisa fazer? Você precisa focar no processo, né? No que eu falei anteriormente. E você vai ter um resultado bom. É mais difícil quando essas pessoas estão ali, né? De repente te desanimando. Aí você conta um projeto para elas e aí elas já logo falam: nossa, mas será que vai dar certo? Não é muito difícil? Não. Mas alguém já conseguiu para você conseguir? As pessoas estão sempre te desafiando, sempre te desmotivando. Então, assim, você prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor e se você puder eliminar, né, as pessoas que te fazem mal, que te jogam para baixo, isso seria interessante. Se você não puder fazer essa eliminação, você tenta entrar por um ouvido e sair pelo outro, entende? Para você não ser contaminado, porque isso com certeza vai frustrar os seus planos aí de ser consistente. Porque as palavras das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, principalmente dessas pessoas, elas têm um poder incrível sobre o nosso emocional. Né? Chega lá um marido, uma mãe, né, que ama você muito, te ama, tá falando as coisas pro seu bem. E aí ela vem e te fala, se você não estiver preparado para escutar aquilo, você já vai logo absorver e falar, é mesmo, né? Eu não vou fazer não, porque é muito arriscado. Eu vou deixar para outro momento, agora não é o momento. Você não tá vendo aquilo com maus olhos. E nem a pessoa tá falando aquilo para você com má intenção. Por isso que é tão fácil daquela palavra de alguém que você ama contaminar seu coração, contaminar sua cabeça. Entende? Então você precisa ser mais forte que esse sentimento, que esse amar, né? Que a palavra pode vir de um parente querido. E você precisa focar no que você quer e deixar... Não vai ignorar a pessoa, óbvio, né? E nem vai discutir com ela, mas escuta e ó, vai sair pelo outro ouvido. Entende? Então você precisa fazer... ter essa prática, né? Se você puder eliminar a pessoa é mais fácil. De repente um amigo, um colega, você fica longe e acabou. Agora tem horas que não dá pra fazer isso, né? Tem pessoas que moram com a gente. Então você fecha os ouvidos e absorve somente o que vai te trazer benefícios. Se não for benefício, você deixa de ser ouvido. Se discutir, se integrar, isso vai já trabalhar. Beleza? E a próxima dica. Intensidade versus consciência. Que é uma da nossa live de intensidade versus consciência. Lá no seu interferência, a intensidade pode fazer você chegar mais rápido, mas a consistência fará você chegar mais longe. Olha a diferença. Às vezes você fala assim, né? Eu vou aprender a falar inglês. Vamos usar esse exemplo de novo. E aí você começa a estudar 5, 6, 7 horas por dia. Você não vai ficar cansado? Quando a nossa mente fica cansada, a gente para de absorver informação. A gente precisa estar bem disposto, a gente precisa estar focado, prestando muita atenção para a gente conseguir absorver as coisas. Então não adianta nada você ser intenso demais. Porque se você for intenso demais, em determinadas coisas, pode até ser que você chegue mais rápido. Mas no caso do inglês especificamente, você precisa estar focado. Precisa estar ali para aprender. E se você ficar 5, 6 horas estudando aquilo seguida, você vai parar de absorver. E aquilo você não vai obter um resultado. Mas pense comigo, eu vou ser consistente. Eu não vou parar de estudar 1 hora, 1 hora e meia por dia, todos os dias, até eu conseguir falar fluentemente. Isso vai demorar mais um pouco, porque você não vai estudar 6 horas, você vai estudar 1 hora e meia. E se você fizer isso, você vai chegar mais longe, porque você vai atingir o objetivo de falar inglês, entende? Outro exemplo. Eu preciso né? Primeiro, você pode fazer 1 hora, né? Você não vai emagrecer com saúde, você vai emagrecer doente, a gente não pode deixar de comer. Na verdade. Agora, se você coloca um hábito, que foi um dos tópicos anteriores aqui, de começar a ficar sua alimentação, comer coisas integrais, sem misturar com você faria tudo na sua vida.
certeza. Então, ser intenso não significa, pode ser que você chegue lá, você pode até chegar mais rápido. Mas você ser consistente é muito melhor, porque aí você vai muito mais longe. Entende a diferença de uma coisa para outra? Eu prefiro ser consistente e ir muito mais longe, alcançar todos os meus objetivos, do que ser intenso, querer fazer tudo para ontem, de repente chegar no resultado, mas não com todos os benefícios que eu teria se eu fosse consistente. Vocês conseguiram pegar a sacada? Se vocês estão entendendo, manda um joinha pra mim, coraçãozinho, que eu quero saber se você está gostando. Se você está curtindo o conteúdo, aviãozinho, manda para uma pessoa que precisa saber dessas informações. É pra vida, né? Sou micropigmentadora, mas a gente está falando aqui de coisas para mudar os nossos pensamentos. Vamos lá? Então, outra observação aqui sobre intensidade e consistência, né? Tendemos a subestimar as pequenas tarefas diárias. Podem nos trazer resultados. Então foi o que eu disse aqui, ser consistente. Às vezes a gente faz um pouquinho todos os dias, e a gente acaba tendo consistência. E a gente às vezes fala assim, mas isso aqui é tão pouco, não vou chegar a lugar nenhum se eu começar a fazer isso daqui. Começa, experimenta começar. Se você não começar hoje, nunca você vai chegar em nenhum lugar mesmo. Mas se você começar hoje e fazer um pouquinho cada dia, você vai começando a ser consistente, não deixa de fazer, faz todos os dias, e você vai começar a colher os resultados. Mas se você não começar subestimando que aquilo é pouco, eu acho que 1 hora de inglês é pouco por dia. Se você não começar, você não vai aprender nada. Se você começar fazendo 1 hora de inglês, você todo dia vai aprender durante aquela hora o inglês. É simples assim. Mas 1 hora é pouco. Não é pouco, não. É muito. É muito para quem hoje não está fazendo nada para aprender o inglês. Então 1 hora é muito. Então não subestime o poder das pequenas tarefas. Ok? Vamos lá. Aqui que eu anoto tudo, para não esquecer de nada. E outra dica muito importante é o faça. Eu acabei de puxar esse gancho na dica anterior, né? Se você está num bom dia, faça. Se você não acordou tão bem assim, faça. Se você está triste, faça. Se você está contente, faça também. Se você está nervoso, estressado, faça. O que eu quero dizer com isso? Você tem que fazer tudo que você se propôs a fazer, independente das circunstâncias. Porque a gente não acorda todo dia bem-humorado, a gente não acorda todo dia feliz, contente. Nós, seres humanos, todos seres humanos mortais, temos problemas, temos desafios. Essa quarentena aí tá deixando muita gente de cabelo em pé, né? De repente aí em casa com os filhos. De repente, filhos pequenos que iam pra escola agora não vão. As crianças têm energia pra caramba. Eu tenho um filho de quase 3 anos e eu sei do que eu tô falando. Eles querem brincar, querem pular, Tem uma hora que você dá uma surtada, é normal. Você fala, meu Deus do céu, não para quieto um segundo, Jesus Cristo. É normal, né? Então a gente acaba ficando estressada, sobrecarregada. Também agora eu tenho uma bebê que vai fazer 3 meses. Então não é fácil, né? E aí você não pode sair, dar uma esparecida, ir passear no shopping, comer fora porque tá tudo fechado, né? Então você fica meio doido, né? É normal. Mas a gente tem que botar a cabeça no lugar, em cima do pescoço e pensar. Eu vou fazer as minhas coisas que eu preciso fazer, porque senão não vai dar bom, vai ficar pior. Imagina só, eu tenho toda esse dia a dia, né? Estou também em casa, assim como vocês. Tenho 2 filhos, tenho esposo. Tenho os problemas também que vêm a minha academia, o meu estúdio não está funcionando. Todos nós temos contas a pagar, nós precisamos pensar o que vai ser amanhã. Mas você concorda comigo que se a gente sentar no sofá e não fazer nada, vai ficar pior? A gente precisa se planejar, a gente precisa se programar para que as coisas, quando voltar ao normal, para as coisas que elas estejam no trilho, né? Ela não esteja lá um trem fora do trilho, porque se estiver fora do trilho vai ficar muito pior para a gente conseguir colocar tudo no eixo, entende? Então a gente precisa parar para pensar. Tá todo mundo assim, tá todo mundo com os filhos em casa, com muita energia. Todo mundo tá com problemas aí de ver o seu trabalho parado, né, sem poder executar o seu serviço. Todo mundo tá com problema, não é só você. Então, independente das coisas que estão acontecendo, você precisa fazer as coisas. O que eu preciso fazer para quando tudo voltar ao normal, eu voltar o mais centrada possível? Então, independente do que aconteça, não coloca desculpa nas coisas.
Não coloca desculpas. Se você sempre colocar uma desculpa na frente, você nunca vai fazer nada. Ah, agora eu não vou fazer não porque eu tô cansada. Ah, e agora eu não vou fazer não porque eu tô com dor de cabeça. Ah, e agora eu não quero fazer porque meu filho acordou. Agora eu não quero fazer porque preciso brincar com meu filho. Aí você vai ter hora de tudo isso, mas separa a hora do teu dia para você colocar as suas coisas no lugar. Se você não colocar as coisas no lugar, quando tudo voltar ao normal, sua vida vai estar uma bagunça, vai estar de pernas pro ar. É difícil? Com certeza. Mas é necessário. Entende? Aí eu anotei uma frase aqui, muito bacana, se vocês quiserem, vocês anotem aí, tá? O sucesso não vem do que você faz ocasionalmente, vem do que você faz consistentemente. Aí foi o que eu disse agora pra vocês. Você está fazendo algo ali momentâneo, pode ser que aquilo não te traga sucesso, mas se você fizer aquela mesma coisa todos os dias, aquilo vai te trazer um sucesso que vai ser consistente, que vai estar de fato e real na tua vida, entende? Agora, a gente vai mudar um pouquinho a palavra consistência na vida. Eu estava falando de alguns tópicos, desses tópicos para você, de como ser mais consistente nas coisas que você se determina a fazer. E a gente vai voltar a palavra consistência para as redes sociais. Por que, Stephanie, vai falar de consistência nas redes sociais? Galera, hoje, né, nos mundos de hoje, principalmente nos mundos, na condição que nós estamos vivendo agora, de pandemia, né? Tudo. Se muita coisa já era online, agora praticamente tudo é online. Até consultas médicas, por exemplo. Eu marquei um médico ontem e a consulta vai ser online. Então, assim, quase tudo agora é online. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar habituado e nós precisamos evoluir com o que está acontecendo. Como eu evoluo? Estando presente aqui, ó, nas redes sociais. Mas por que eu preciso estar nas redes sociais, Stephanie? Eu não sou blogueira, né? Mas nós estamos aqui conversando com o nicho de micropigmentação, de micropigmentadores, né? Da área da beleza, enfim. O que o Instagram, vamos falar do Instagram, tá, especificamente, mas redes sociais em geral, mas Instagram é o que vem muito forte hoje, né? É a rede social que tá mais forte aí, é o Insta. Se você tá aqui todos os dias presente, de que forma? Por exemplo, agora a gente não tá atendendo, né? Estamos sem atendimento. Então, o que a gente iria estar postando aqui nas redes sociais se a gente não está fazendo nada? Você pode estar postando fotos de procedimento seu que você fez anterior à pandemia. Você pode estar postando dicas sobre os seus procedimentos. Você pode estar abrindo caixinhas de pergunta nos stories e respondendo as perguntas das clientes. Você pode estar fazendo muitas coisas aqui no Instagram. Mas por que eu vou fazer isso, Stephanie? Porque quem não é visto não é lembrado. Quando tudo voltar ao normal, se você ficar aí de repente, vamos supor que o governo decida que a gente tem que ficar 3 meses em casa, sem fazer nada. Não pode sair na rua. Aí você vai ficar 3 meses sumida, sua cliente vai ficar sem te ver 3 meses. O que te garante que quando tudo voltar ao normal, ela vai lembrar de você, que você faz sobrancelha? Agora, se todos os dias você está presente aqui nas redes sociais, tendo constância, você está sendo constante aqui nas redes sociais, mesmo que seja com fotos de procedimentos que você realizou anteriormente, não está sendo agora atual, porque agora nós não estamos atendendo, que você converse com a sua audiência, quando eu digo audiência, as suas clientes, tá? Que você converse com a sua audiência, que você tire as dúvidas dela. Gente, o mundo da micropigmentação tem muita dúvida, né? Até a gente que estuda sobre isso sempre tem coisa para estar aprendendo. Imagine quem é a cliente que não estudou sobre isso, ela tem dúvida pra caramba. Pega aí, ó, puxa na tua memória todas as perguntas que as clientes te fazem. Ah, minha sobrancelha vai ficar azul? Ah, dá pra cobrir isso? Ah, dá pra fazer aquilo? Dá pra... Pega todas as perguntas, todas. Vai ficar cinza? Ela vai sair? Vai fazer casca? Quantos dias eu tenho que passar pomada? Quais são os cuidados? Alguma pergunta. E você pode ir respondendo isso. Faz a pergunta e fala, ó, hoje eu vim esclarecer uma pergunta que é muito feita aqui no meu estúdio, muito feita pelas minhas clientes, é sobre isso. Você está esclarecendo a dúvida das pessoas. Às vezes aquela dúvida não é só de uma cliente, é de várias. E as pessoas estão conectadas com você. Olha que interessante. E o que você precisa para fazer isso? Um celular e internet. Se você está me ouvindo agora aqui, você já tem isso. Então é isso que você precisa. E se você está aqui me ouvindo no Instagram, você já tem isso. Para poder se desenvolver aqui dentro das redes sociais. Mas o que eu vou fazer isso? Para você virar autoridade, para você virar referência. Se você não estiver presente aqui nas redes sociais, meu amor, você infelizmente vai cair em esquecimento.
Hoje em dia panfleto não funciona mais, cartãozinho de visita não funciona mais. Uma boca a boca, uma indicação até funciona. Mas você vai ficar esperando alguém ter a boa vontade de falar de você para uma outra pessoa? Não. O que você vai fazer? Você mesmo vai se autopromover. Você mesmo vai aparecer aqui. No começo é difícil? É difícil. Eu tenho vergonha. Vergonha normal. Você não está acostumado lá com uma câmera. Entende? Então por isso que é legal fazer lives, porque sempre vai ter algumas pessoas ali te respondendo, mandando coração, mandando joinha. Você vai ver que tem gente vendo você. Então isso deixa você um pouquinho mais à vontade. Tá? No meu caso, eu fico mais à vontade gravando lives do que gravando vídeos. Sem ninguém tá me vendo. Olha que loucura, né? Eu deveria ficar mais tranquila gravando vídeos, né? Mas eu gosto mais de gravar live. Então você precisa começar a se habituar. As coisas precisam virar um hábito. Eu acabei de falar aqui anteriormente. Quando você vê, você já está fazendo tudo com maior naturalidade. Stephanie, mas às vezes eu vou falar e aí quando eu vou falar eu fico nervosa, me dá um branco. Faça um roteiro, Faça um roteiro do que você vai falar. Você sabe de todo o assunto, eu sei do que eu tô falando. Mas eu faço meus tópicos, eu anoto pra mim não esquecer de falar. Ou se de repente alguém me faz uma pergunta, eu saio um pouco do tema, depois eu olho aqui no meu roteiro e eu volto pro tema. Eu não deixo de falar nada que é importante, que antes de fazer a live aqui, eu parei, pensei, fui escrevendo tudo que eu tava pensando, que eu tava achando, fiz um roteiro exatamente de tudo que eu preciso falar pra vocês. Então se você tá nervoso, você faz um roteiro. Quem fez faculdade aqui vai se identificar. Quando a gente fazer uma apresentação na frente lá de todos os alunos, eu geralmente ia com a minha folha na mão. Eu lia tudo, né? Eu vou ficar lendo? Não. Mas eram palavras-chave que me faziam lembrar das coisas que eu precisava falar. É assim que funciona. Dá nervoso? Dá. Principalmente quem não é habituado a falar em público. Mas quando você começa a fazer tudo, gente, na vida, pode ser muito difícil no começo, mas quando você começa a fazer, tudo vira um hábito. Hoje pra mim entrar em live, eu não fico tremendo, eu não fico nervosa, eu não fico com o coração disparado. No começo parecia que alguém ia me morder, que eu ia parecer um bicho-papão. Eu pegava água, minha boca secava, começava a suar, parecia que eu tava falando pra 1000 pessoas na minha frente. Mas se um dia isso acontecer, né, a minha live bater 1000 pessoas, eu vou agir com a maior naturalidade, porque eu venho fazendo. A gente precisa fazer no pouco pra gente ser excelente no muito. Entende? Então não desanima quando vocês começarem a fazer as coisas, porque no começo a gente não vê resultado. A gente precisa ser constante pra gente começar a ver um resultado. Não tem como, eu falei isso aqui na live de ontem, se eu não me engano. Não tem como eu chegar aqui nessa terra, plantar uma semente de maçã, por exemplo. Foi o mesmo exemplo que eu dei ontem. Vou dormir. Quando eu acordo no outro dia, tá lá a árvore gigantesca já cheia de maçã pra mim pegar. Isso existe? Vai dar o fruto de um dia pro outro? Não vai dar. Essa árvore ela vai ter que crescer. O que você vai ter que fazer? Regar, adubar e monitorar. Eu não falei dessas 3 coisas ontem na live? Você precisa regar, adubar e monitorar. Você precisa ir lá todos os dias, dar atenção para aquela semente que você plantou. Mesma coisa é com as coisas na nossa vida. Não tem diferença. Se compare a uma árvore. Se você se comparar, você vai ver que ela não tem como ela nascer grande. Nosso filho, gente. Nós ali geramos 9 meses um filho. Quando ele nasce, é um bebê recém-nascido. Ele vai falar? Não. Ele vai pedir pra você pra ir no banheiro? Não, ele usa fralda. Ele vai falar pra você que tá com fome? Não, você que tem que saber que tá com fome. O bebê vai te dar sinais. Mas ele não vai nascer sabendo tudo. Ele vai ter um processo. Eu tenho que curtir o processo. Ele vai aprender a ficar sentadinho, ele vai aprender a engatinhar, ele vai aprender a andar, tropeçando, caindo, se segurando nas coisas. Daqui a pouquinho ele tá andando melhor, daqui a pouquinho ele tá correndo e ele aprendeu a andar. E ele começa a falar tudo errado, começa a falar palavras engraçadas que a gente ri por tudo, daqui a pouquinho ele começa a falar perfeitamente. Ele vai saber ler? Não. Ele vai ter que ir pra escola, aprender a ler. Olha o processo. Agora não tem como um bebê nascer sabendo fazer tudo isso. Mesma coisa é na nossa vida. Nós precisamos curtir o processo. Nada é do dia para a noite. Da mesma forma que um bebê não nasce sabendo falar e andar, nós não vamos conquistar determinada coisa do dia para a noite. Se a gente não aprender a curtir o processo, nós iremos ficar frustrados. Vocês conseguem entender? Então agora, vamos lá para as nossas 5 dicas. 5 dicas
de como você ser consistente nas redes sociais. Olha lá, primeira dica. Tire um dia na sua agenda para gravar vários vídeos e tirar fotos. Como assim, Stephanie? Você tem que fazer uma programação. O que você vai postar? O que você vai fazer? Isso tem que ter... Tem que se criar um fluxo de criação. Então você tira um dia na agenda. Eu tô falando pra vocês o que eu faço, tá? Vocês tirem um dia na agenda para vocês pegarem e separarem os conteúdos. O que é conteúdo? Conteúdo é o que você vai falar para sua audiência. Por exemplo, nós micropigmentadores. Então a gente escolheu falar de colorimetria, você escolheu falar de designer ideal para aquele rosto, marcação, você quer falar sobre rena e tintura para sobrancelhas, você quer falar de biossegurança e você quer falar de ficha de anamnese, ó. Segunda a sexta, seus temas estão montados. Aqui que você faz? Título, escreve mesmo. Se não for no computador assim igual eu, ó, pode ser à mão, não tem problema nenhum. O que envolve o tema biossegurança? Tá. Lista. O que envolve o tema marcação? Tá. E aí você já tem os seus temas elaborados e você só vai começar. Prefere gravar o vídeo e não fazer live? Tudo bem, o importante é você ser consistente, tá? Ah, live eu tenho vergonha e tal, de repente não tenha ninguém me assistindo. Não quero fazer. Então faça o vídeo, pega o celular, grava o seu conteúdo e disponibiliza no IGTV. Né? Conteúdos com mais de 1 minuto tem que ser lá, tá? Stories é bem rapidinho, mas você pode gravar várias partes de 15 segundos, mas é melhor você postar lá no seu IGTV, tá? Que aí o vídeo pode ser mais longo. Então você faça esse cronograma. E para que tirar fotos? Fotos é interessante para você divulgar a sua imagem. Porque você, entende, as pessoas elas não vão comprar o seu serviço, no nosso caso sobrancelha, se elas não se conectarem com a gente, entende? Se você ficar só postando foto de sobrancelha, antes, depois, todo mundo faz isso, né? A cliente precisa se conectar com você. Então é interessante, é que agora a gente não tá saindo, né? De repente tirar foto do seu dia a dia, se você for fazer uma caminhada, tirar foto lá da paisagem, tirar foto de repente do que você tá comendo. Isso é interessante pra você o quê? Criar conexão, pra cliente se identificar com você. Ela vai falar, poxa, a Stephanie faz caminhada, eu também curto fazer caminhada. Poxa, a fulana, ela gosta de, sei lá, tomar café e comer ovo mexido de manhã. Ah, eu também gosto, olha que bacana. Ah, a fulana tem 2 filhos, posta foto dos filhos, brincando com os filhos. Isso é bacana, porque isso vai gerar conexão. As pessoas se conectam com pessoas, não só com produtos e serviços, né? É claro que ela vai olhar ali o seu antes e depois e ela vai achar bonito e tal. Mas se ela se identificar com você, vai ser muito mais fácil dela comprar o seu serviço. Entende? Vamos lá. E para criar isso também, é importante a gente estar com a cabeça livre, né? Você precisa sentar, né? Criar uma rotina, falei do hábito aqui anteriormente, né? Criar uma rotina, tá com a cabeça livre ali, focar naquilo para você criar conteúdos bons. E não somente colocar qualquer coisa, porque assim, gente, as pessoas que vão parar para te ouvir, elas estão doando o tempo delas. O tempo é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida, é o tempo, né? Ele não volta, ele é um só e a gente vive só uma vez. Então, assim, se a pessoa está parando ali para te ouvir, você precisa honrar aquela pessoa, você precisa ter preparado um conteúdo bom de qualidade. Então, você precisa sentar e gerar os seus conteúdos com qualidade. As pessoas não vão parar e perder o tempo delas com baboseira. Então, vocês precisam gerar conteúdo de qualidade. Essa é a primeira dica. Tira um dia na agenda, senta para você gravar os seus conteúdos. Se você não for gravar os conteúdos, for fazer ao vivo, prepare os temas. E abra suas lives, independente se tiver 1, 10, 15 pessoas, ou nenhuma, não importa. Seja consistente. Lembra da árvore. Eu vou plantar uma semente e ela vai me dar a maçã amanhã? Não. Mesma coisa é aqui no Instagram. Eu vou começar a plantar semente, eu vou começar a fazer lives. Eu vou ter 500 pessoas me assistindo? Não. Você tem que ser consistente. Quando você começar a ser consistente, o número de pessoas na sua live vai começar a aumentar. Entende? Eu não tinha o hábito de fazer lives. Eu sempre posto muito conteúdo. Se vocês olharem lá no meu feed, vocês vão ver muitos conteúdos. Mas eu agora, né, de um mês pra cá, decidi ser consistente nas lives. E eu vou galgar, eu vou curtir o processo disso. Então você precisa começar. Que nem falar o inglês. Você vai começar a aula hoje. Você já vai sair conversando, fluente? Já tá pronta para ir para os Estados Unidos? Para não passar perrengue lá? Tendo que ficar dependendo dos outros para ficar traduzindo? Não é do dia pra noite. Principalmente se a gente é adulto, criança aprende mais rápido, né?
Então você precisa ser consistente, ok? Segunda dica, tenha um banco de posts. O que é isso? Muitas vezes chega na hora de postar alguma coisa lá no feed, sei lá, você tá sem ideia. Aí às vezes estar sem ideia faz você procrastinar. Hoje eu não tive nenhuma ideia, não vou postar nada não. Então, teve uma ideia, anota. Mesmo que você não vai postar na hora, entendeu? Nossa, eu podia falar disso. Anota. Não tá com papel e caneta na mão? Anota no bloco de nota do celular. Podia falar disso. Fui lá, anotei. Então assim, tenha esse banco de posts. Por quê? Porque na hora que faltar uma ideia, você tem aonde recorrer, você tem aonde buscar. Se você não tiver, aí a ideia vai faltar, você não vai ter um plano B, e aí você não vai postar. Aí o que você para de ser? Consistente. Você precisa estar presente todos os dias, martelando ali, na cabeça das pessoas. Eu tô aqui, eu faço micropigmentação, eu faço designer de sobrancelha, eu sou autoridade, eu sei do que eu tô falando. Todo dia você tem que estar ali. Se você não estiver ali todo dia, as pessoas vão te esquecer. Se você tá todo dia nos stories, a bolinha dos stories lá em cima, né? Essas bolinhas aqui, ó. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem. Aqui. Essas bolinhas aqui, ó, tá vendo? Quando você tá sendo consistente, quando você tá sempre postando nos stories, né? Seu conteúdo, falando, postando foto, a sua bolinha fica aqui, ó, bem na frente pras pessoas. E quais é as bolinhas que vocês veem? Vocês vão assim, ó? Vocês vão indo lá pro final? Pra ficar vendo o pessoal que tá lá no fundão? Não. Vocês vão ver as bolinhas que estão aqui no começo. Então, se vocês querem aparecer aqui no começo para todo mundo, vocês precisam o quê? Postar toda hora. Ter stories toda hora. E lembra que stories, eles somem com 24 horas. Então, você precisa postar o quê? Todo dia. Porque se você postar hoje e deixar para postar depois de amanhã, os stories sumiu. Bateu 24 horas, ele desaparece. A sua bolinha, ó, vai lá pro final da fila. Então, se você tá toda hora postando, pelo menos, sei lá, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, você nunca vai ficar sem nada nos seus stories, pra tua bolinha não ir lá pro final da fila. Você precisa estar o quê? Ser ali os primeiros, ó. Para quando a pessoa abrir o Instagram dela, você ser a bolinha que tá do lado da foto dela. Pra ela ir lá e clicar e ver o que você tá fazendo. Entende? Então você precisa ter consistência. E se você fizer um banco de posts com ideias que você vai tendo durante o dia, ou você escutou alguém falar e teve uma ideia, você pega aquela ideia e modela, traz pra você. Eu falei sobre modelar também na live anterior. Modelar não é copiar. Modelar é você pegar a ideia de alguém, né, que te inspira, e você traz pra você. Você vai falar do seu jeito, com as suas palavras, vai usar os seus argumentos, mas você pegou aquela ideia pra você modelar. Então, se você for modelar alguém também, anota a dica daquela pessoa, e você vai fazer do seu jeito depois. Então, é bacana você ter esse banco de posts, beleza? Terceira dica. Além de criar, documente. O que é isso, né? Isso é uma regra de ouro, né? No marketing digital, vamos dizer assim, né? Você precisa criar conteúdo. Mas como eu disse anterior, conteúdo demora para você criar um conteúdo de qualidade. De qualidade. Um conteúdo qualquer, a gente abre aqui o Instagram e começa a falar qualquer bobagem. Mas um conteúdo de qualidade demora na criação. Então, se você ter uma forma de ser mais consistente, você vai gastar menos tempo, porque tudo que você faz muitas vezes vai ficando automático e você vai cada vez mais se aprimorando e ficar tudo mais fácil. Então, se você for consistente e começar a criar seus conteúdos, você vai enxutar esse tempo, né? Então você... Aqui, deixa eu ver o que eu falei aqui, peraí, pra mim não me perder, tá? Sem gastar tanto tempo criando os conteúdos, acabei de falar isso pra vocês. Isso, aqui, ó. Então, por exemplo, assim, além de você criar esses conteúdos, que uma hora vai ficar mais rápido, mas no começo não é assim, você pode fazer o quê? Você documenta o que você está fazendo. Por exemplo, você está estudando, você documenta, tira uma foto, pede para alguém tirar a foto, vai. Do seu estudo, das suas anotações, de um curso que você está vendo online de repente, né? Você está o quê? Você está se especializando. Então aquela foto ali já é um post muito legal, é uma foto que está passando autoridade, de que você está estudando, se aperfeiçoando. Então você também pode documentar as coisas que você está fazendo para postar. Então assim, ó, com aquela atitude, com aquela ação que você está ali desenvolvendo um tema para uma live, por exemplo, você pode gerar outro conteúdo, que é o quê? A foto, para gerar autoridade. A foto para as pessoas verem que você se prepara para conversar com elas. Ela fala, opa, eu vou prestar atenção naquela pessoa porque ela está se preparando. Ela não está vindo aqui, abrindo a live aqui ao vivo para falar qualquer coisa.
Ela estuda, porque ela viu a foto lá no seu feed, de você se preparando, de você se especializando, de você adquirindo conhecimento com cursos online, que hoje em dia tá tudo online, curso online é a pegada do momento, é curso online. Então, assim, nessa quarentena acho que eu fiz já 5 cursos online. Então, assim, curso online é muito bom. E hoje você pode ver quantas vezes você quiser, voltar, parar, você pode reassistir, você pode... A maioria deles tem um ano de validade, fica por um ano lá disponível na plataforma. Você pode ver o curso depois de 5, 6 meses, rever ele todo. Então, assim, é muito interessante. Você adequa o seu tempo no curso. Meus filhos foram dormir 10 e pouca da noite, agora eu vou focar pra mim fazer meu curso. Você faria um curso 10, 11 horas da noite? Não. O online você pode usar o seu tempo livre para fazer o curso. Então, o online é muito bom. Então, você pode fotografar isso. Isso te gera autoridade. Então, assim, além de você estar criando um conteúdo, você está gerando autoridade através de documentando as coisas que você está fazendo, batendo fotos e tal. Então, essa é uma dica importante também, tá? E agende seus posts. Isso aqui já é uma coisa mais um pouquinho elaborada, né? Você pode fazer seus posts todos os dias, você entra lá no Instagram e faz o post. Ou você pode também agendar. Nossa, Stephanie, como que eu vou agendar? Você pode agendar para uma semana, se você quiser. O Instagram vai postar automaticamente se você fizer esse agendamento, né? Tem 2 programas que fazem isso. Até anotei aqui, tá? É o Later ou o NLabs. Então, vocês podem fazer o agendamento das coisas que vocês vão postar. Por exemplo, eu tenho todos os meus posts já preparados lá no meu banco de posts. Já tenho todos os meus conteúdos já, ok. Vou tirar o dia e vou gravar tudo. Grava tudo e faz o quê? Você faz o agendamento das postagens. Esse aqui vai ser postado tal dia e tal hora. Esse aqui tal dia e tal hora. Vocês entrando nesses programas, vocês vão entender melhor o que eu tô falando, tá? E aí vocês podem fazer esse agendamento através desse software de agendamentos. Vocês podem entrar lá e colocar tudo que vocês querem, a hora que vocês querem. Aí o Instagram vai começar a publicar as coisas na hora que foi agendado. Você vai olhar, ele tinha um agendamento lá para as 3. Quando for 3h30, tu entrar lá no teu Instagram, aquilo já foi postado porque você programou. Então, não tem desculpa para esquecer de postar, não tem desculpa para não ser constante. Existe até um programa de agendamentos no qual você pode agendar e deixar as coisas lá agendadas. Tira um dia para fazer esses agendamentos, faça, e durante a semana o Instagram vai disparando tudo lá automaticamente, porque você já deixou tudo programado. Beleza? Então vamos lá, dica número 5. Separe alguns minutos do dia para interagir com o usuário. O que é isso? Interagir com o usuário. Entrar aqui nos stories, por exemplo, e fazer caixinhas de pergunta, conhecer mais a sua audiência, suas clientes. Você prefere café ou chá? Vocês já viram aquelas enquetes? As enquetes estão nos stories. Ou caixinha de pergunta. Me faça uma pergunta sobre designer. Aí as perguntas vão começar a surgir. Isso você está interagindo com os outros usuários. Interagindo com a sua audiência. Entende? E você começa a interagir. Outra forma de interagir também de repente você vai ver foto, vai passar lá pelo seu feed, tá passando o dedinho lá, foto e tal. Se vocês puderem, gente, façam um comentário na foto, de repente, de uma amiga de trabalho. Ou de repente até um comentário num post de uma cliente. Não fica só mandando coraçãozinho, ou palminha, ou amém, sei lá. Só emotion, né? Não fica mandando só isso. Se a pessoa de repente fez um comentário numa publicação sua, responda à altura, né? Não manda só coraçãozinho, só parabenzinho, esse tipo de coisa. Responda o comentário da pessoa, você tem que interagir com ela, né? Às vezes você manda só um emotion, aí a pessoa olha assim e fala, nossa, escrevi tanta coisa, a pessoa pega e me manda um emotion, um coraçãozinho. Às vezes o emoji para a pessoa é pouco, entendeu? Então você precisa interagir como? Respondendo, de fato, o que a cliente comentou ali, né? Você precisa dar atenção. Entra no seu direct, tem pessoas chamando lá, você responda uma a uma, com a devida atenção. Respondendo da melhor forma possível. Dá para gravar áudio também, se você preferir. Explicando, que às vezes é uma dúvida da cliente, às vezes não. Sempre é mais fácil gravar o áudio ou até mesmo ligar. Às vezes eu até ligava para cliente para explicar as coisas. Mas eu sou mais do áudio, porque a pessoa não interpreta nada errado. Às vezes você escreve uma coisa e esquece uma vírgula. Vocês já viram assim, a diferença que uma vírgula faz numa frase? Você esqueceu uma vírgula, parece que você estava brava. E não era isso, né? Era outra coisa. E às vezes a cliente pode te levar a mal. Então eu sou muito do gravar o áudio.
Ou também, outra coisa legal para vocês interagirem é o quê? A pessoa te fez uma pergunta. Ao invés de você responder por escrito lá nos stories, você responde gravando no stories, você falando. A pergunta vai ficar assim na tua cabeça, geralmente, ou aqui no rodapé, você escolhe. E você responde a pergunta, tipo, num ao vivo ali. Entende? Então fica muito melhor, muito mais didático, a pessoa entende muito melhor e você gera mais conexão. Porque você concorda comigo que é muito melhor um vídeo da pessoa explicando determinado assunto do que você pegar um textão e ler? Cada pessoa tem uma interpretação, uma forma de interpretar. A pessoa pode ler aquele texto e entender do jeito dela. Então, se você explicar, se você falar, gravando o vídeo, fica muito melhor. Então, você precisa fazer essa interação com os usuários, que os usuários são suas clientes. Você precisa dar esta atenção. Separe uns minutos. Não vai separar o dia inteiro pra ficar no Instagram olhando as coisas não, tá? Porque aí você vai ficar perdendo tempo. É alguns minutos pra olhar quem te chamou no direct, pra olhar se o pessoal respondeu as suas caixinhas de pergunta, pra você poder responder a elas. Olhar se tem cliente que comentou em fotos, em posts seus pra você poder responder aqueles comentários. É isso que é pra você fazer, não é pra você ficar o dia todo no Instagram sem fazer nada não. Tem que ficar no Instagram pra produzir. Não tem que ficar no Instagram pra ficar olhando a vida dos outros. Né? Porque a gente perde, quando a gente não tá focado, se vocês colocarem no relógio o tempo que a gente fica assim, ó. O tempo que a gente fica assim. Passando aqui o dedo pra ficar olhando a vida das pessoas, olhando a roupa dos famosos, olhando a fofoca do Big Brother. Se você for contar no relógio, vai ser brincadeira, deve dar umas 3 ou 4 horas aí no teu dia, e o dia só tem 24 horas. Você já perdeu 4 horas, 8 horas você estava dormindo, ou 10 horas dormindo, e depois o outro tempo você ficou acordado. E nesse tempo que você ficou acordado, você ficou fazendo o quê? Olha quanta coisa eu falei aqui pra vocês na live, de importante, coisas que vocês precisam fazer, que vocês têm que fazer aí na quarentena. Então não tem desculpa de que não tem nada pra fazer, tem coisa pra caramba pra fazer. Então, recapitulando, eu falei hoje de você entender o seu porquê, o poder que o hábito traz pra nossa vida, escolher uma batalha de cada vez, foque no processo e não no resultado, esteja atento ao ambiente, às pessoas que estão ao seu redor, intensidade versus consistência, olha quanto assunto a gente falou aqui, né? E o poder do faça, independente da situação, você precisa fazer. Isso foi a parte da consistência na nossa vida pessoal. E a parte da consistência na nossa vida aqui virtual, no nosso Instagram, por exemplo. Eu dei 5 dicas. A primeira dica foi: tire um dia da sua agenda para gravar vídeos e tirar fotos. 2, tenha um banco de posts para você não ficar sem ideias. 3, além de você estar criando, você documente, tire fotos do que você está fazendo. 4, agende seus posts, dei lá a dica dos programas que faz isso, né? O software de agendamentos, que é o Weblabs, falei para vocês aqui. 5, separe alguns minutos do dia para interagir com os usuários do seu Insta, do seu Facebook, que são as suas clientes, né? Responder, dar atenção, conversar com elas, responder as perguntas das caixinhas de perguntas que você deixou em aberto. Então você precisa criar um hábito na sua vida e fazer um passo a passo. Lembrando que o fruto não vai dar no dia seguinte que você planta a semente. A árvore precisa crescer e para a árvore crescer você precisa regar, adubar e monitorar. Estou falando isso toda hora que é para vocês, ó. Colocar aqui na cachola de vocês e entender de uma vez por todas que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Tudo tem um processo e você precisa ser feliz neste processo. Não precisa ficar sofrendo por antecipação de qual vai ser o resultado daquilo. O resultado é consequência de um processo bem feito. Se você faz o processo de qualquer jeito, qual resultado você vai ter? Qualquer resultado. Se você faz o processo de bem com a vida, feliz, contente, tendo disposição, fazendo aquilo bem feito, dando sangue, dando sua vida por aquilo, qual vai ser o seu resultado? Um ótimo resultado, um excelente resultado. Não tem como ser outro resultado se realmente você está focando no que precisa ser focado. Se você fizer de qualquer jeito, você vai ter qualquer resultado. Se você faz bem feito, você vai ter um ótimo resultado. É muito simples, basta a gente mudar os pensamentos na nossa cabeça. Entenderam? A live de hoje é isso. Agradeço todo mundo que passou por aqui. Tenha um excelente dia. De noite nós teremos mais uma live maravilhosa, que é falando sobre método. Então eu aguardo vocês lá mais tarde. Muito obrigado pela presença, gratidão. E tenham um excelente dia e um ótimo início de final de semana, tá ok? Beijo.